Para ajudar, né, a gente nesse debate, a gente vai falar sobre esse assunto com o professor de Geopolítica do Petróleo e das Energias da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Simas. Professor, muito bem-vindo aqui ao Tempo News. Obrigada pela participação. Já começo trazendo uma questão para o senhor. Será que é possível aliar esse desenvolvimento sustentável, né, a proteção ambiental com o desenvolvimento econômico, no caso, a exploração de petróleo? As duas coisas podem caminhar juntas? Boa noite, Adriana. Estão me ouvindo? Sim. Perfeitamente. Boa noite, Adriana. Sim, o que nós temos que fazer, na verdade, é buscar, né, nós temos a busca do desenvolvimento sustentável, né? Então, o que a gente tem aqui é uma celeuma criada por essa questão da margem equatorial, que já venho acompanhando isso há 1 ano e meio, né, mais ou menos, esse pedido aí da Petrobras, e agora já tem desdobramentos que já estão aí pelo âmbito político, né, como a gente viu hoje, a coisa já está realmente saindo de controle, né? Tudo por quê? Porque o IBAMA, na verdade, ele não tem um prazo para responder a essa questão das licenças, né? Obviamente, vamos ver a outra questão. O IBAMA foi desmontado, né, ao longo do governo passado, então muitos servidores ficaram sem muitos servidores, então ele foi desmontado. Mas, de uma forma geral, o IBAMA tem que ter um prazo para responder a esse licenciamento. E eles não têm. Então, isso gera toda essa confusão. Então, o que nós temos, né? Como foi colocado aí na entrevista, o ministro bem colocou, há uma previsão de que em 2030 nós atingiremos o pico da produção do petróleo, né? Esse estudo foi feito pela empresa de pesquisa energética, com todos os dados, né, das companhias de petróleo do Brasil, Petrobras e os demais, e por volta de 2030, então, em 2031, essa produção vai declinar. E aí, em declinando, nós poderemos chegar no final da década de 30 sendo importadores de petróleo. Ora, nós fomos importadores de petróleo, né, sofremos duramente no primeiro e segundo choque do petróleo lá na década de 70, e com a exploração do pré-sal no início desse milênio, por volta de 2006, 2007, 2008, nos tornamos autossuficientes, e em 2013 e 2014 o Brasil se tornou exportador de petróleo. Hoje nós somos um player, um dos principais players. O Brasil é o 9º maior exportador de petróleo do mundo, exporta algo como 1.600.000 barris, numa produção aí de 3.600.000. Então nós somos um importante player no mercado internacional, né? Então a questão é, a pergunta socrática, nós vamos abrir mão disso, né? Nós vamos abrir mão dessa questão de ser exportador de petróleo? Então essa é a questão. A margem equatorial, a gente pode desenvolver mais isso, na margem equatorial, que envolve ali 6 estados da região norte e nordeste do Brasil. Então, para quem não conhece, ele envolve o Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. São 6 estados que são afetados por essa exploração, e principalmente o Amapá. Eu fiz hoje uma pesquisa bastante interessante. O Amapá é um estado que tem 800 mil habitantes, aproximadamente, e é o estado que tem o maior índice de mortes violentas do Brasil, sendo as 2 cidades mais violentas do Brasil, que é Macapá e Santana, que eu nem conhecia. Santana é uma cidade com 108 mil habitantes, e Macapá menos de 500 mil. E também é o campeão de letalidade da polícia no Brasil. É o estado com campeão de letalidade na polícia no Brasil. Também essas 2 cidades são as principais, onde as polícias mais matam, é Santana e Macapá. Então alguma coisa está muito errada. Alguma coisa está muito errada. Por quê? Um estado que não tem condição de se desenvolver, não vai ter outra oportunidade de se desenvolver sem a exploração desse petróleo. Nós estamos condenando a região norte e nordeste, que alguns estados do Nordeste serão beneficiados, né? Desses 6 estados, 4 se beneficiariam mais, né? O Amapá, obviamente, de todos eles, sem dúvida nenhuma, o que mais se beneficiaria. Depois nós temos o Maranhão, o Piauí
e o Rio Grande do Norte. São desses 6 estados, são os que teriam impacto, né, mais positivo, mas o Amapá mais ainda, porque cerca de 62% do seu PIB, né, seria impactado positivamente com a exploração da margem equatorial. Então, essas são as questões. Nós tem que haver uma conciliação entre a questão ambiental, obviamente, que a gente vai falar um pouco mais adiante, né, e também tem que haver uma conciliação da questão da melhoria da qualidade de vida da população da região norte do país, que também merece se desenvolver, obviamente, né? Então, essas são as questões que nós temos aí. Professor, obrigado primeiro pela sua participação. Queria saber se existem experiências anteriores na exploração de petróleo, na exploração de novas possibilidades de operação de petróleo, de extração desse material, em que já tivemos algo parecido com o que pode ser na Foz do Amazonas. Eu pergunto especificamente sobre o ponto que é alegado pelo IBAMA, de dizer, há um risco de se tratar ou de se perder uma parte de biodiversidade ou de não se fazer uma compensação adequada, dado o impacto grande que é de operação e funcionamento de uma empresa petrolífera. Nós temos alguma experiência para mirar e dizer, olha, já tivemos algo que pôde conjugar as duas coisas a bom termo, com alguma capacidade de olhar para isso e transportar para o que pode ser na Foz do Amazonas? É muito curioso, né? Eu participei de 2 fóruns muito interessantes quando começou essa questão do Rio Amazonas. A Associação Brasileira de Geólogos de Petróleo fez um primeiro evento do qual eu participei, analisando as questões geopolíticas. Isso foi em outubro de 2023. E depois nós fizemos um curso para jornalistas para poder explicar isso. Então, o que poucas pessoas sabem, né? Na verdade, hoje nós vivemos essa era das fake news. A Petrobras conhece a Foz do Amazonas desde a década de 80. Isso não é dito. Existe um projeto que foi criado lá naquela década, chama-se Projeto Piatã, que é Projeto de Impactos Ambientais do Transporte Marítimo nessa região da Amazônia, chama-se Projeto Piatã. Ele inicialmente foi feito para os rios e depois estendido para o mar. Então, a Petrobras não fez sozinha, a Petrobras se utilizou da Marinha do Brasil, se utilizou de universidades locais, como a Universidade Federal do Pará e a Universidade Federal do Amazonas, né? Então tem vários institutos ali que conhecem, então a Petrobras contratou exatamente por quê? Porque existe uma vulnerabilidade muito grande do transporte marítimo pelo Rio Amazonas para abastecer quem? As comunidades ribeirinhas, lá do interior do Amazonas, né? Então, se você pega lá o Rio Amazonas, ele vai abastecer até lá São Gabriel da Cachoeira, um lugar bem, né, bastante longínquo ao longo do Rio Amazonas. Então, isso era um problema. Então, o que a Petrobras fez naquela época? Sabendo desses problemas, ela mapeou, então, o transporte marítimo lá para dentro do Rio Amazonas, mapeou Urucu, que é uma outra área ali, um polo de produção de petróleo e gás natural, que fica dentro da floresta, 800 quilômetros da floresta, 800 quilômetros de Manaus, e mapeou a própria refinaria de Manaus, né? Então, isso foi mapeado, e exatamente por quê? Porque existe, né, claro, essa vulnerabilidade. Não existe nenhuma ocorrência, né, de acidente neste sentido na Foz do Rio Amazonas, dado todo esse cuidado da Petrobras com isso, com essa questão ambiental. A Petrobras é uma empresa, eu posso falar de cadeira porque trabalhei na Petrobras. A Petrobras é uma empresa que não existe empresa no mundo que trabalhe a questão ambiental melhor do que a Petrobras. Melhor que eu digo no sentido de ser muito exigente com isso, muito exigente, né? Nós lá éramos exigidos em relação à questão ambiental, muito mais do que em qualquer outra empresa de petróleo. Não se compara a BP com o acidente lá do Golfo do México, né, que agora estão querendo mudar para Golfo Americano, não se compara com o acidente da ExxonMobil do Alasca, absolutamente nada, porque a Petrobras tem uma preocupação enorme com a questão ambiental. As exigências que foram feitas pelo IBAMA, a Petrobras já está fazendo, né, ela está fazendo o chamado Centro de Defesa Ambiental, alguns já estão até prontos, esse Centro de Defesa Ambiental está pronto em Belém do Pará,
houve uma exigência do IBAMA que fizesse lá em Oiapoque, um centro de recuperação de fauna, se eu não me engano, e esse centro de defesa ambiental. A Petrobras já fez, ela nem sabe se vai ser aprovado. Ela simplesmente já fez esses centros de defesa ambiental e centro de recuperação, acho que é centro de recuperação de fauna. E ofereceu um volume de garantias ao IBAMA simplesmente inédito. São 7 embarcações, 2 ficariam na perfuração e 5 à disposição justamente para se houvesse alguma coisa. Então não existe essa questão, ela realmente é cravada de fake news. Uma das maiores fake news que existem, porque justamente nesse evento que eu falei, que foi o primeiro fórum de licenciamento ambiental que nós fizemos, e logo em seguida um curso para jornalistas aqui no Rio de Janeiro, o que se mostrou foi o seguinte: um professor especializado que conhece a foz do Rio Amazonas, um geólogo, o que ele disse é o seguinte: as imagens que são divulgadas pelo Greenpeace, vamos explicar já a questão do Greenpeace. Quem está fazendo essa celeuma toda é o Greenpeace. As imagens que são divulgadas pelo Greenpeace são imagens que não são da foz do Rio Amazonas. O Rio Amazonas, né, não são de lá. Essas imagens que eles divulgam são do Caribe, que tem um ambiente marinho completamente diferente da foz do Rio Amazonas. Uma outra questão também, outra fake news, de que a Petrobras vai explorar a 175 quilômetros da costa do Amapá e a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Bom, quem conhece geografia minimamente, né, quem estudou geografia minimamente, sabe que o Rio Amazonas nasce aonde? O Rio Amazonas nasce, né, na Cordilheira dos Andes, se eu não me engano, no Peru, um rio chamado Urubamba, se eu não estou enganado. Então ele vem descendo o Rio Amazonas e ele vai desaguar, né, na foz do Rio Amazonas, no Oceano Atlântico, onde ele leva uma carga enorme de sedimentos. Se você pegar um mapa, você vai ver uma porção de sedimento, que é a carga de sedimentos que ele leva. O fluxo do Rio Amazonas só perde para o Rio Nilo. Então, aí a corrente é na direção norte, a corrente vai na direção do Equador. Então, se houvesse um vazamento, o que é muito improvável, mas se houvesse um vazamento, este vazamento jamais entraria pelo Rio Amazonas, não conseguiria entrar pelo Rio Amazonas devido ao volume gigantesco da carga de sedimentos que vem carreada pelo Rio Amazonas para o Oceano Atlântico. Não teria. Muito antes disso, a Petrobras já teria, com os 2 navios que ela está colocando à disposição, perto da sonda, se houver um problema, já teria atacado o problema. Então, tudo isso é uma celeuma criada pelo Greenpeace. Porque o que acontece? Perto dali em termos, é claro, óbvio, nós temos a Guiana e temos o Suriname. A Guiana era a antiga Guiana inglesa, né, que hoje é independente, e o Suriname é a antiga Guiana holandesa. E do lado temos a Guiana francesa. A Guiana francesa não explora petróleo, não está explorando petróleo. A Guiana e o Suriname exploram petróleo. Então, em 2015, a ExxonMobil descobriu petróleo ali. Ela descobriu petróleo ali. E aí você teve uma descoberta fantástica, uma profusão de descobertas. Então, desde então, está sendo explorado e produzido petróleo naquela região ali. Aquela região ali produz alguma coisa como 400, na Guiana, 400 mil barris aproximadamente. Então, desconfia-se que pela configuração geológica também deve haver petróleo nessa bacia da foz do Amazonas. Né? Bem parecido, né? A configuração geológica é bem parecida. É essa a questão. Mas o Greenpeace, exatamente por ser um órgão ambiental, uma ONG, né, digamos assim, um órgão ambiental não, uma ONG, uma organização não governamental, que eu tenho um artigo, se vocês quiserem disponibilizar para os espectadores, vocês podem colocar, um artigo que eu escrevi de 25 páginas, colocando tudo isso. O Greenpeace recebe recursos da Fundação Rockefeller. A Fundação Rockefeller, por sua vez, foi fundada pela ExxonMobil. Então, ela divulga essas inverdades exatamente para impedir que a Petrobras explore aquela região, porque a Petrobras vai frontalmente, né, vai concorrer frontalmente com a ExxonMobil na exploração não, mas na colocação do petróleo, porque o petróleo, para quem não conhece, o mercado de petróleo ele não é para amadores.
mercado de petróleo não é igual fazer uma camisa. Existe uma coisa chamada geopolítica por trás do mercado de petróleo. E o mercado de petróleo ele é disputado a nível global. A ExxonMobil coloca o seu petróleo a nível global, né? Então, isso é uma disputa global. Nós não estamos falando de uma disputa localzinha, né, entre o Suriname, entre a Guiana e o Brasil. Nós estamos falando de mercados globais. Então, obviamente, que há um interesse total de o Greenpeace, em nome, né, da ExxonMobil, obviamente, já que a gente já explicou, né, quem tiver interesse pode ir lá, não sei nem se ainda está lá, mas eu guardei os dados. O Greenpeace financiado pela Fundação Rockefeller, que foi fundada pela ExxonMobil. Então não há interesse da ExxonMobil que a Petrobras explore esse petróleo, porque nós vamos justamente competir com a ExxonMobil. Essa é a questão, que ninguém fala. Ainda bem que vocês estão dando espaço aqui, poucas pessoas dão espaço, e eu também escrevi esse artigo numa revista, né? Deram espaço, porque ninguém fala isso, nenhuma mídia fala isso. Essas questões geopolíticas não são colocadas, as pessoas não têm coragem de colocar essas coisas. Acho, inclusive, então, professor, que é importantíssimo que o senhor tenha trazido essa perspectiva, porque o nosso trabalho, inclusive, aqui no Tempo News é fazer exatamente isso, é trazer nuances que às vezes não estão colocadas. A gente está tentando a cada dia se aprofundar mais nesse tema. Professor, quero agradecer muito pela sua participação e vou pedir que o senhor encaminhe também o artigo para a nossa produção, para o nosso diretor de TV, porque a gente continuará sim tratando deste assunto, que evidentemente que ainda dependemos de saber a posição do IBAMA e outras como o governo brasileiro ainda vai se posicionar, e claro, a gente não vai esgotar esse assunto no dia de hoje, mas quero agradecer a você, professor, por estar aqui conosco no Tempo News e já convidá-lo para participar conosco em outra oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e espero, né, poder contribuir com esse debate. Por isso que tem um artigo, se vocês quiserem disponibilizar, tem um artigo aí justamente para isso, para que as pessoas possam ver outras visões que não estão escritas em nenhuma mídia. A verdade é essa, isso é uma pesquisa que eu fiz para poder entender essas questões. Então eu agradeço aí a abertura que vocês deram para a gente poder esclarecer a opinião pública sobre isso. Muito obrigado.